Boa noite. O pessoal tá com preguiça hoje por causa da chuva, acho, né? Chega aí, irmão. Sobe aí. Vamos orar? Cleito, quer orar pra gente começar? Com certeza. Glória a Deus. Boa noite, gente. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse café abençoado e por essa palavra que vai vir. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de ouvir e de falar da Tua palavra. Senhor, agradeço os irmãos que estão aqui nessa noite. Quem é para ouvir está aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, quebra todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo que atrapalha os nossos irmãos de compreender, Senhor, a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira todo o impedimento, toda a distração. Senhor, que o Senhor use, Pai, a esse momento, Pai, que seja um diferencial na vida dessas pessoas nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar aqueles que estão a caminho. Em nome de Jesus, não deixe eles se desviarem, Pai. Que eles venham receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Agradeço também, Senhor, de segunda, Senhor, esse projeto maravilhoso que o Senhor tem levantado para fazer a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui para ser usados nessa noite, Pai. Então eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus possa aquecer cada coração que está aqui essa noite, amém? Sim, Deus, aleluia. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, e ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Com a tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Oh, aleluia. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Meu lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. No meu lugar de honra.
Amém, irmãos? Chegou na hora certa. Vocês estão bem? Senta aí, seu Luiz. Senta aí, senão você vai cansar. O Thiago falou que eu posso pregar até meia-noite hoje. Pode não? Tá com tempo, Valéria? Até meia-noite? Então tá bom. Irmãos, eu queria trazer uma palavra para vocês hoje. Uma palavra que eu preguei lá na Manancial sexta-feira. E eu queria falar um pouco sobre esse assunto com vocês. Eu não sei se vocês sabem que a vida com Cristo ela é difícil. Sabia disso, Cleiton? Muita gente quer se voltar a Deus porque acha que com Deus a vida vai ser mais fácil. E a verdade é que a vida com Deus é muito mais difícil. E tem um motivo disso. Presta atenção nisso, Valéria. A vida com Deus é mais difícil porque a vida com Deus faz com que a gente tenha que passar por uma porta. E essa porta, segundo a Bíblia, é uma porta estreita. A boa notícia é que a porta estreita leva ao caminho certo. Mas para a gente passar pela porta estreita e andar no caminho certo, nós precisamos da verdadeira fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É ou não é verdade? Não dorme não. E hoje em dia a gente vive dias tão difíceis, que muitos querem uma vida com Cristo, pelas bênçãos que Ele pode dar. Mas sabe qual é o problema, seu Luiz? As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. E aí uma coisa não está desconectada da outra. Se nós queremos as bênçãos de Deus, obrigatoriamente a gente precisa querer o Deus das bênçãos. E aí não existe uma entrega para Deus, irmãos. Uma entrega pela metade. Ou a gente se entrega por inteiro, ou não dá certo. A gente precisa se entregar por inteiro. E eu vim essa noite aqui com isso no coração, irmãos. Dizer para você que talvez hoje, presta atenção nisso, talvez hoje seja o dia de você se entregar totalmente. Antes de alguns de vocês chegarem, eu falava para o seu Luiz. Seu Luiz, como que pode o senhor que é tão inteligente? O senhor tem uma cama arrumada, uma cama quente, lençol limpo, um chuveiro quentinho, refeição de horário, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, tudo isso está à disposição. E o senhor faz a opção por ficar na rua, passando todo tipo de necessidade, todo tipo de humilhação. O porquê será, irmãos, que a gente faz escolhas tão ruins na nossa vida? Por que será? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós pagamos um preço. Nós pagamos um preço da desobediência de Adão no Éden. Quando Deus, naquele paraíso que Deus projetou, um ambiente sem nenhum problema, com muitas árvores frutíferas, Valéria. E aí Deus dá uma ordem clara para Adão e Eva. Olha, vocês podem comer do que vocês quiserem, menos dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. E aí qual a escolha que eles fazem, irmãos? Vocês sabem a história. A serpente aparece para Eva e começa a fazer perguntas para ela.
levando ela a entender que Deus não disse o que disse. E talvez nos dias de hoje, irmãos, a gente não tenha serpentes para falar conosco. Eu, pelo menos, nunca falei com uma serpente. Mas a verdade é que nós temos muitas outras coisas que assumem o lugar da serpente na nossa vida. Presta atenção nisso. E a gente tem uma tendência humana terrível de dar ouvidos. Existe um estudo, não sei se vocês sabem disso, mas diz que mais de 85% das coisas que a gente fica pensando que vão acontecer, coisas negativas que vão acontecer, nunca irão acontecer de fato. A nossa mente talvez seja a serpente dos dias atuais. Porque nós somos a todo momento enganados na nossa mente para andar na contramão daquilo que Deus quer que a gente ande. Muitas são as ofertas do mundo, Cleiton. Muitas são as ofertas do mundo. E eu, infelizmente, caí em algumas delas já. Mas aí houve um dia que o Evangelho rompeu a minha surdez, Valéria. E eu mudei o rumo da minha vida. Graças a Deus. Mas eu mudei o rumo da minha vida, não só por conta de uma ação sobrenatural de Deus, porque a Bíblia também diz que é o Espírito Santo que gera em nós a vontade de se voltar para as coisas de Deus, porque a gente naturalmente não tem nem essa capacidade. Mas a partir do momento que eu fui invadido pela presença do Espírito Santo na minha vida, eu tomei uma decisão, que foi uma decisão que não foi na emoção. Não foi uma decisão por conta de uma música de fundo, não foi uma decisão por conta de uma máquina de fumaça, não foi uma decisão por conta de um painel de LED na igreja de parede preta, não. E não tem nada de errado com isso. Eu só estou dizendo que essas coisas que nos geram emoção não são coisas que nos geram decisão, irmãos. Existe uma diferença muito grande entre emoção e decisão. E talvez hoje você esteja aqui, num dia de chuva, para tomar essa decisão. E nós não temos condição nenhuma de gerar em você qualquer tipo de emoção, nem que a gente quisesse. Porque nós estamos num coreto de uma praça, num lugar pouco habitado, sem nenhum tipo de artifício para mexer com a sua emoção. Então, se você sentir algo no seu coração essa noite, não tem nada a ver com nós, tem a ver com o próprio Espírito Santo. E esse Espírito Santo, irmãos, que nos trouxe aqui essa noite, para dizer para você tomar essa decisão. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Deixa eu te contar uma coisa. Esse caminho de facilidade que talvez você esteja buscando é um caminho que vai te levar à perdição. E muita gente tem dificuldade de tomar uma decisão, Cleiton, porque acha que isso vai afetar só depois que a pessoa morrer. Ah, essa coisa de céu e inferno, eu nem acredito que céu e inferno existe. Primeiro eu quero dizer para você que céu e inferno é real, porque está na Bíblia. E tudo que está na Bíblia é real. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de realidades. A Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Muitas das coisas que estão acontecendo na geopolítica do mundo, guerras, todos esses problemas envolvendo governos, já está na Bíblia. Então, se você não quer acreditar em mim, irmão, não tem problema nenhum. Mas acredite na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E se você continuar
sem tomar uma decisão. O seu caminho é entrar pela porta larga e encontrar a perdição. Não existe outro resultado para a porta larga que não seja perdição. E essa porta estreita que a Bíblia apresenta, que é o caminho que a gente deve trilhar e a porta que a gente deve entrar para seguir Jesus, ela não é estreita por acaso. Essa porta estreita, ela é estreita por um motivo muito simples. Você não consegue entrar com nenhuma bagagem escondida. Alguém está entendendo isso? Se você tiver em bagagem escondida, você não passa pela porta estreita. E a bagagem escondida pode ser qualquer coisa que você ainda não apresentou diante de Deus. Deixa eu te falar outra coisa importante. Deus não espera que você seja perfeito. Deus conhece você. Ele te chamou pelo seu nome antes de você estar no ventre da sua mãe. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então Ele sabe exatamente como você pensa, como você se comporta, como você age. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você traga à luz tudo aquilo que está escondido. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser uma mentira, pode ser uma vida dupla, pode ser um pecado que ninguém sabe, só você. Mas principalmente, você precisa parar de se entregar parcialmente. Deus não quer que você se entregue parcialmente, irmão. Deus quer que você se entregue por inteiro. Eu já falei outras vezes aqui, vou repetir. A nossa vida é uma vida igual um armário de arquivos. Sabe aqueles armários de arquivos cinza? Com várias gavetas. Não adianta você se apresentar diante de Deus com 99% dessas gavetas abertas. Ainda está faltando 1%. E sabe qual é a gaveta que Deus quer mexer, irmão? É a gaveta do 1%. Então, ou você entrega 100% das gavetas da sua vida, ou você estará se entregando parcialmente. E Deus não te quer pelas metades. Deus não nos quer pelas metades, isso vale para mim também. Deus nos quer por inteiro. Mas tem um benefício. Tem um benefício, Cleito. Quando você se entrega por inteiro, e você se apresenta diante de Deus da forma que você é, todo torto, todo errado, pecador, uma pessoa que não consegue resistir a uma mínima tentação. Sabe o que Deus entra? Com poder. Glória a Deus. Deus entra com poder para você resistir às armadilhas do inimigo. Deus entra com o poder para você poder abrir 100% das gavetas. Ele quer acessar a gaveta mais escondida do seu coração, irmão. Quando você se apresenta de forma voluntária, presta atenção aqui. Chega aqui. Seja bem-vindo. Quando você se apresenta de forma integral a Deus, e você se permite abrir todas as gavetas, Deus derrama poder. É o poder do Espírito Santo que estará disponível para você resistir àquele pecado que você não consegue sozinho. Ninguém muda de vida pela força do braço. É impossível. A Bíblia diz que o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Presta atenção aqui. É preciso abrir todas as gavetas, Valéria. Se a gente não se apresentar de forma 100% a Deus, a gente não recebe poder. É verdade. E sem poder a gente não consegue resistir, irmão. Nós precisamos do Espírito Santo. Em Mateus 7:21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Qual é a fórmula para entrar no descanso eterno com o Senhor, irmãos? Fala aí, Valéria. Qual é a fórmula? Fazer a vontade do Pai que estás nos céus. E qual é a vontade do Pai que estás nos céus? Que a gente se entregue por inteiro. Deus não quer ter uma relação pelas metades. Deus não nos fez pelas metades. E aí você pode estar se perguntando assim, como é que você sabe disso? Pergunta para mim, o Tijolo. Como é que você sabe disso? Porque ele nos quer por inteiro. Pergunta para mim, como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Aconteceu comigo. Eu comecei a buscar as coisas de Deus em 2017, me batizei em 2018, mas eu só me considero verdadeiramente convertido em 2023. Por quê? Porque até final de 2023, irmão, eu não me entregava por inteiro. Eu ainda tinha gavetas fechadas. É como se eu falasse para Deus, nisso aqui você pode colocar a mão, nisso aqui não. Isso aqui eu estou disposto a abandonar, isso aqui não. E sabe o que acontece quando você anda assim? Você não recebe poder. E a gente sem o poder de Deus, esse poder manifestado através do Espírito Santo em nós, a gente não consegue resistir. É preciso haver uma transformação verdadeira de dentro para fora. E para isso a gente precisa do quê? Se entregar. Se entregar totalmente, irmão. Não dá para se entregar parcialmente. A vida com Deus não é uma vida de metades. E a religião não vai te salvar. O seu bom comportamento não vai te salvar. A oração do pastor não vai te salvar. É a sua decisão. É o seu coração diante dele, diante dos pés da cruz de Cristo. E ele deixa isso muito claro em Mateus 7:22, que ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe, irmão, a iniquidade é o pior negócio que a gente pode entrar. Porque a iniquidade é uma prática intencional do pecado. Eu sei que é errado, eu sei que Deus não se agrada e eu continuo fazendo. E aí alguns de vocês podem dizer assim, mas eu tenho um vício. Eu tenho um vício, eu não consigo resistir. Sabe por que você não consegue, irmão? Porque você não tem poder. Você não recebeu poder para resistir. Porque você de fato não tomou uma decisão. É preciso tomar uma decisão. Eu falo aqui direto para muitos de vocês, vocês já escutaram falar? Tem alguém que é criança aqui? Será que você não consegue tomar uma decisão na sua vida? Você sabe que você está trilhando um caminho de destruição, um caminho que desagrada a Deus, um caminho que você já andou e que já deu ruim, e vai dar ruim de novo. O que é que está faltando? Poder. Então é preciso se entregar 100%. Sabe essa gaveta que você tem em deixar fechada? Tem que abrir. É preciso abrir e falar para Deus, eu sozinho não consigo. Se você fizer isso, irmão, você vai receber poder. Glória a Deus. E a falsa entrega, ela não é só o maior perigo de uma vida cristã. Ela é uma cilada do inimigo. Porque é muito pior do que ser um pecador, confesso,
Muito pior do que andar pelo caminho errado é dizer que anda pelo caminho certo e continuar no caminho errado. Deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa que Deus abomina na Bíblia. Eu vou ler 2 versículos que demonstram isso. Uma coisa que Deus abomina é a hipocrisia. Então, se você está no mundo, se você está aproveitando todos os seus vícios, se você está se lambuzando em tudo aquilo que não presta, permaneça. Mas não diga para Deus que você quer uma nova vida se você não se entrega por inteiro. Deus respeita muito mais um pecador que tomou a decisão de permanecer errado do que alguém que diz que quer sair disso, mas não toma uma decisão. Não adianta. Não adianta no final da reunião pedir oração e não tomar uma decisão. Nós precisamos, irmãos, tomar essa decisão. E tomara que seja hoje. Em Mateus 23, 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha que forte isso. Hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Misericórdia, gente. Sabe o que é imundícia? Na Bíblia tem uma expressão, trapo de imundícia, que é para se referir a algo que Deus detesta. Naquela época de Jesus, não existia absorvente feminino. Não tinha essa opção. Imagina, naquela época. E as mulheres, elas usavam panos no vão das pernas nesse período de menstruação. E esse pano sujo é chamado de trapo de imundícia. Então, quando a Bíblia se refere ao nosso posicionamento de falsa entrega, como alguém que vive na imundícia, hipócrita, ele está falando desse pano sujo de sangue. Você é semelhante a esse pano sujo de sangue. Sujo e fedido. É isso que a Bíblia está dizendo. E eu não sei você, eu me assusto com essas coisas, porque é muito claro o que Deus pensa. Em Isaías 29:13 é um outro versículo que Deus trata sobre os hipócritas, que é essa classificação de algo que ele repugna, que ele detesta, que diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Em resumo, você aprendeu na religião a falar amém, glória a Deus, mas você não se comporta de forma adequada, conforme aquilo que sai da sua boca. Você fala que me ama, mas você segue em desobediência. E a minha experiência, irmãos, na minha casa em outubro de 23 foi desse nível. Já comentei com você. Eu estava buscando mais das coisas de Deus, e eu numa conversa com Deus, eu falava assim: Senhor, eu queria tanto entender mais a sua palavra, e eu queria que o Senhor me desse um direcionamento, porque o nosso estudo bíblico, nós já estudamos a Bíblia inteira nesses 2 anos, e agora o que eu faço? Eu vou estudar a Bíblia de novo. O problema é que eu não sei como conduzir, eu leio e não entendo, e de repente o Espírito Santo me pega e me joga de cara no chão. Como se eu tivesse sido grudado pelo pescoço por alguém e minha cara foi no chão, assim. Caí de joelho. Falei assim: não adianta você pedir mais de mim, seu hipócrita. Se eu já mandei você parar de beber, você não para. Então você quer mais de mim? Você quer entender mais da minha palavra? Você quer entender o que está escrito? Para quê, Cleito? Para quê? Se você não consegue dizer não para uma lata de cerveja.
Eu nunca mais bebi, Valéria. Nunca mais bebi. Eu não sei se o Espírito Santo vai fazer isso com você em algum dia. Eu não tenho essa fórmula. Comigo foi exatamente assim. Talvez com você seja mais leve. Talvez agora, nesse momento, o Espírito Santo está incomodando seu coração para ver se você acorda desse sono profundo. Se você entende que os planos dele são de bem e não de mal. O que diz em Jeremias 29:11? Que os planos do Senhor são planos de bem e não de mal, para nos trazer esperança em um futuro. Só que esses planos, irmãos, não é para qualquer um, é só para filho. E eu não posso me dizer filho se eu não me entrego por inteiro, se eu insisto em deixar gavetas vazias, fechadas, gavetas cheias de tralha fechadas. Deus quer que a gente abra essas gavetas. E aí não adianta. Alô? E aí não adianta. Acho que acabou, né? Alô? Alô? E aí não adianta, irmãos. E aí não adianta, alô? Acho que desligou o... Glória a Deus, aleluia. Alô? Alô? Som? Bom, vai sem som mesmo. Eu vou deixar aqui só por causa do microfone. E aí não adianta, irmãos, a gente ter um reconhecimento público, como se a gente fosse filho de Deus, se na prática a gente não é. Nós precisamos abrir essa gaveta que a gente teme não abrir e falar: Senhor, nos dá condições de obedecer a sua voz. E não é surpresa para mim que o Espírito Santo está te incomodando com essa palavra. Dá para ver na expressão de vocês. Mas isso não quer dizer nada se você não tiver mudança de vida. Se o Espírito Santo me visita na minha casa aquele dia, me joga no chão, e eu continuo no caminho que eu estava andando, essa porta larga que se apresenta para nós todos os dias, isso ia me levar para onde, irmãos? Eu li no texto, para a perdição. E Deus não quer que a gente se perca. Mas para isso a gente precisa se entregar 100%. Não existe 99% com Deus. E aí a gente insiste em querer mentir para Deus. Não é possível mentir para o Espírito Santo. A gente pode mentir para o nosso pastor, para a nossa esposa, para o nosso chefe. Mas a gente não consegue mentir para o Espírito Santo. É impossível mentir para o Espírito Santo, presta atenção nisso. Ele conhece as profundezas do nosso coração, irmãos. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem diante de ti, direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Irmãos, o livro de Provérbios é um dos livros mais sensacionais da Bíblia, porque nos ensina a viver. Ele fala de coisas do cotidiano. Se a gente conseguisse só praticar o livro de Provérbios, muita coisa estaria resolvida. Então a palavra de Deus está dizendo: cuida do teu coração. Se nós não cuidarmos do nosso coração e entendermos que nós precisamos nos entregar 100%, a morte é certa. Você quer viver eternamente ou quer morrer, irmão?
É uma pergunta, responda. É preciso se entregar 100%. E aí eu queria fazer uma pergunta. Qual é a área, Cleiton, da sua vida que não entrou pela porta estreita ainda? Qual é a área? Algum pecado escondido? Algum vício secreto? Qual é? Qual é a área que Deus precisa acessar, irmão? Porque o plano de Deus não é nos matar. O plano de Deus não é nos destruir. Não é. Ele nos criou. E Ele nos criou para quê? Para a glória dEle. O problema é que a gente carrega uma descendência terrível de desobediência. E aí nós não conseguimos resistir e andamos em desobediência como Adão desobedeceu, porque a gente não se entregou 100%. É preciso se entregar 100%. Essa noite, irmãos, é a noite de buscar o Senhor. Glória a Deus, é hoje, Senhor. Essa é a noite de buscar a Deus. E abrir essa gaveta que você teme em deixar fechado. Hoje é o dia de abrir essa gaveta. E aí quando você se entregar 100%, o que você vai receber, irmão? O que nós vamos receber, Cleiton? Poder. Nós vamos receber poder. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O perdão de Deus nos dá poder, irmão. Nos dá poder para acessar a vida eterna, como disse o Cleiton. Mas também nos dá poder de viver de forma digna nesse mundo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não importa o que a gente está passando. Não importa a situação. Se a gente se posicionar diante de Deus de forma transparente, abrindo todas as gavetas da nossa vida, Ele nos derramará poder. Poder, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, nessa noite, está nos chamando para uma entrega total. Chega de gavetas vazias, irmãos. De gavetas fechadas. Chega. Chega de reservas. Chega de nos entregar pela metade. Chega de viver uma vida que não resplandece a luz de Cristo. Chega de viver em desobediência. Chega, irmão. Chega de achar que nosso pecado é menor que o do outro. Deixa eu contar uma coisa para te assustar. A Bíblia não classifica pecado. Pecado é pecado. Ninguém pode se achar melhor do que ninguém porque não usa droga, por exemplo. Não usa droga, mas bebe. Não usa droga, não bebe, mas mente. Não usa droga, não bebe, não mente, mas é avarento. É tudo na mesma escala de pecado. Deus não faz distinção de pecado. Mas nós temos uma oportunidade essa noite. E aí não depende de mim, depende de você. O Thiago vai puxar um louvor. E se você quiser fazer essa entrega, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar com você. Se você abrir todas as gavetas da sua vida, irmão, você vai receber poder para enfrentar o que você precisa. É o poder do Espírito Santo, irmão. Poder para resistir. Poder para desviar o caminho mal. Amém, irmãos? Mais alguém? Ninguém? Hoje é a noite. Amém, irmãos?
Vem orar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui 2 filhos do Senhor, Pai, reconhecendo, Senhor, a palavra que foi ministrada nessa noite. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar grandemente, Senhor, no coração deles, que eles venham a entender, Pai, qual é o verdadeiro propósito da criação, Senhor. Qual é o verdadeiro propósito o Senhor fez eles, Pai. Que eles possam entender que o Senhor é Pai, que o Senhor tem saudade deles, Pai, e que em momento nenhum o Senhor deixou eles sozinhos. E hoje eles têm mais uma oportunidade, Senhor, de voltar para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles se sintam amados, Pai, que eles se sintam filhos, Senhor, como realmente são. Oh, Espírito Santo, faz a obra na vida desses 2 irmãos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, coloca anjos, Pai, ao redor deles, Pai, para que eles possam, Senhor, ficar firmes na Tua presença. Nós sabemos como é ruim, Senhor, estar longe de Ti. Nós sabemos, Senhor, como é ruim, Senhor, estar distante da Tua palavra, do Teu amor. Ah, Deus, assim como o Senhor nos alcançou, Pai, assim como nós entendemos, faça com que eles entendam, Senhor, o verdadeiro propósito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz a restauração na vida deles, Pai. Traz o renovo, traz, Senhor, o ânimo de vida novamente. Pai, afasta tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Senhor, tira todo impedimento, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos a vida desses 2 irmãos, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. E quem dá o entendimento e a compreensão é o Espírito Santo. Então nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, esses 2 irmãos. Crendo, Senhor, crendo que o Espírito Santo já tem tocado nos corações. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém, Deus. Você que não levantou porque ficou com vergonha, irmão, vem aqui à frente. Dá esse passo. Dá esse passo diante de Deus. Tem um peso espiritual muito grande isso. Não, irmão, fica com vergonha não. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Jesus. Absoluto. Tudo que existe acontece. Alô. Sabes muito bem. Não és tremendo. Aleluia. E apesar dessa glória que tem, tu se importas comigo também. Esse amor tão grande que leva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu
se importas comigo também. E esse amor tão grande que leva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Ei, Jesus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, aleluia! Salve de palmas a Jesus. Glória a Deus! Vamos juntar aí para tirar aquela fotinha?